Os poetas e a poesia têm a teimosia característica de afrontar a passagem e a fragilidade dos homens, para, por fim, mostrarem-se inteiros e reveladores. Estamos recebendo hoje o nosso queridíssimo Valdemir Donizete Zamparoni. Quer dizer que agora é nome completo, eu vou arrumar emprego, é isso? Pois é. Vamos entrevistar você para você entra ou não no projeto. Zamparoni é historiador e doutor em História Social pela FEFELESTE da USP. Foi professor da UFMT, mas se consagrou como professor da UFBA e, por tabela, pelo trabalho no Centro de Estudos Afro-Orientais. Se eu fosse ler seu currículo, Zampa, a gente não conversava, ficava lendo seu currículo aqui, você ficava aí sem trabalhar. E nós queremos que você trabalhe hoje, não eu. Não estou nem entendendo por que tudo isso daí. Nós vamos falar do nosso amigo Mané, para que essa coisa de apresentação de doutorado aí? Aí agora nós vamos... É porque é um projeto de extensão. Eu vou lhe explicar daqui a pouco isso daí. Eu estou na dúvida se lhe chamo de Mauá, de MacGyver, de Carcamano ou de Zampa. Carcamano ele só usava para lhe falar mal, você sabe, ele não usava aí na sua frente, mas por trás, quando ele queria falar mal de você, ele usava isso. Bem, isso virou um projeto de extensão, nós nos tornamos amigos, eu e o Zamparoni, por conta do Mané, né? Em virtude do Mané nos apresentou, e essa ideia surgiu aqui em casa, entre eu, a Mona Lisa e o Zampa, mais do Zampa. O Zampa queria fazer uma homenagem ao Mané, e eu roubei a ideia do Zampa e transformei nesse projeto de pesquisa para que a gente pudesse registrar, né, várias pessoas para conversar sobre o nosso amigo, o Mané. Manuel de Souza e Silva. A gente não vai conseguir falar Manuel de Souza e Silva, a gente vai falar Mané mesmo. Então... fica assim, vamos dizer assim, organizado quando a gente falar Mané, do Manuel de Souza e Silva, já que estamos também tratando desse projeto de extensão. E aí, Zampa, como é que você está? Estou bem. Estou me recuperando, mas estou bem. Mas estou aposentado, então agora estou me preparando cada vez mais para só curtir a vida aí. Mas vamos falar do nosso amigo. Vamos falar do nosso amigo Mané. Bora. Eu tenho uns roteiros aqui, você pode destruir o roteiro na hora que você quiser. Combinado. Eu queria saber onde e como você conheceu o Mané, Zampa. Então, eu conheci o Mané, eu entrei na USP, na história da USP, em 1975. Na minha cabeça, eu lembro da figura do Mané. Não era meu amigo, eu lembro, ele era da Letras, mas como na USP havia uma intensa atividade universitária nesse sentido, da integração, da circulação das pessoas, com frequência, o Mané, eu lembro dele lá mesmo, acho que no Pátio da História, na roda, tocando violão. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Depois disso, o contato que eu tive com o Mané e com a Maria do Carmo está associado a Moçambique, porque
eu em 79 fui convidado para ir para Moçambique pelo Aquino de Bragança, e nesse momento o Mané e a Maria do Carmo acho que estavam voltando de lá, tá certo? Vocês não chegam a se encontrar lá? Não, a gente não chega a se encontrar lá, tá certo? Porque quando eu fui, eles já não estavam mais lá, tá certo? Mas a gente teve contato aqui antes de ir. Agora, muitas dessas coisas na minha cabeça estão bastante apagadas, porque eu acho que, de fato, a Covid me afetou bastante pesadamente, entendeu? Depois disso, a gente teve... como eu mudei para o Mato Grosso, quando eu voltei de Moçambique, voltei em 84, e logo em seguida eu mudei para o Mato Grosso. Mas, quando ia em São Paulo, a gente tinha os amigos comuns, por exemplo, que é o Nilson, Adalberto de Paula e outros, e o time de futebol, né, que nós tínhamos formado na graduação. Eu não jogava superneta de futebol, mas a gente tinha formado um time lá na USP, chamada Máquina Vermelha. Né? Quer dizer, chegaram a ganhar alguma partida? Mané era do time? O Mané, eu não sei se ele jogava, eu lembro muito da gente se encontrar e o Mané ficar fazendo resenha de boteco, né? Mas o Nilson jogava bem, e outros tantos, era um grupo bastante grande ali que jogava. E às vezes eu encontrava o pessoal, ou algumas vezes também fui no campo, jogava lá no campo da USP, não só lá, mas em outros lugares também. Mas o meu contato maior com o Mané se deu já quando eu era professor universitário, né, em Mato Grosso, e eu lembro que em uma dessas conversas, não lembro mais onde foi, eu é que chateei o Mané para ele fazer concurso público, porque ele dava aula em 2 ou 3 lugares aí em São Paulo, 2 ou 3 faculdades, uma correria. Ele morava... eu fui morar em Peruíbe também, uma época, logo que eu fui fazer o doutorado, foi isso, e ele arrumou um lugar. Olha, eu lembro muito pouco dessa história, a Maria do Carmo deve lembrar muito bem disso, eu meio de memória. Mas quando eu já estava como professor, eu insisti muito que o Mané fizesse, falava, larga essa vida, porque ele morava lá em Peruíbe, e vinha dar aula em São Bernardo, ia dar aula em São Paulo, em umas faculdades aí que eu não lembro mais o nome, etc. E era uma loucura, né, fazer isso. Né? E eu lembro que eu não tenho nem a certeza se foi eu ou não que mandei para ele o link. Eu fui chefe de departamento lá na Federal do Mato Grosso e recebi esses comunicados. Na verdade, nem era link, era impresso o papel ainda dos concursos, não é? E eu não lembro se eu tive algum papel nisso ou não, mas para outros colegas eu lembro muito bem que na época eu mandava os editais quando a gente recebia, eu fazia cópia nos envelopes e mandava para os colegas incentivando a que fizesse concurso. E aí o Mané foi um negócio que depois virou até uma piada, né? Ele passou, como já entrou na carreira universitária como titular, né? Ele contava uma história que mandou os documentos para um amigo dele e mandou o amigo escrever ele nos concursos. Mas o amigo não é da área acadêmica, eu não lembro quem era, vou perguntar depois a Maria do Carmo sobre isso. Ele disse que mandou os documentos e pediu para o amigo escrever ele, porque na época não tinha internet, não tinha nada disso para fazer presencialmente. Mandou procuração, aí esse amigo chegou lá, aí perguntou qual é o concurso que ganha mais aí. Aí disseram, não, tem uma vaga aberta para o professor titular. Disse, não, eu quero escrever ele nesse que ganha mais. Aí o critério para ele fazer o concurso de titularidade para titular. Eu acho que não, isso pode ser uma piada, mas como é que ia ser? O que ganha mais era titularidade em letras. Eu acho que o que tinha de letras era de professor titular. Não, tinha os 3 concursos abertos. De letras também. As letras. 2 para doutor, professor associado, não sei na época se chamava associado, mas era professor... Adjunto, isso. 2 concursos para adjuntos e tinha esse concurso para titular. Aí esse amigo escreveu ele no concurso para titular. Tanto é que ele ficou com medo de fazer, porque ele não tinha tantas publicações assim.
Mas fez e virou professor titular. A história engraçada que ele conta é a relação com a professora que era de lá da casa, que todo mundo achava que ia ser a titular lá da casa, né? Depois, bom, enfim, quer dizer, essa trajetória do Mané é muito interessante, uma coisa que talvez, assim, emocionalmente nos ligue também, é o fato de que a gente tem uma trajetória muito ligada a Moçambique.